Ai, linda, maravilhosa, você também. Maria Carolina, Soninha. Gente, tô dando um tempo, tá? Pra vocês irem entrando. Claudinha, boa noite. Débora. E eu agradeço também, Maianinha, pelo seu trabalho maravilhoso com expansão de consciência. Lindo. Espírito Santo presente. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o soltar a resistência. Eu tive uns insights aí essas últimas semanas com experiências minhas mesmo, né? Sobre soltar a resistência. Eu falei um pouquinho sobre isso nos grupos, né? Do Escola da Liberdade, no Encontro com a Verdade. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui também. Fátima, amada. Fabrício diz: seu canal está ficando cada vez mais conhecido. Amém, amém. Tomara que as pessoas aceitem isso, né? Tomara que as pessoas aceitem cada vez mais esse conteúdo. Se eu pudesse desejar algo, porque eu também não sei o que é melhor para o todo, né? Se eu pudesse desejar, eu desejaria isso, que ele fosse bem conhecido mesmo, que significa que as pessoas estão aceitando, né? Um conteúdo profundo, nessa profundidade, assim, isso quer dizer muita coisa. Aliás, né, ter lá 80 e quase 85 mil seguidores quer dizer muita coisa, porque o nível de abstração, né, que a gente fala ali e de metafísica, é muito legal ter tanta gente interessada nisso, né? É muito claro para mim que, por um lado, se o mundo tá muito louco, né, existe uma outra porção da humanidade que tá optando por acordar. E a gente tá exatamente neste momento, né? Nessa divisão mesmo, né? Entre quem quer e quem não quer. E tá tudo certo, né? Não é que quem não quer é pior, né? E quem quer é melhor. São só decisões diferentes, entende? E momentos diferentes, que todo mundo vai acordar. Isso não tem saída, é só uma questão de tempo, tá? Bom, então vamos lá, falar um pouquinho hoje sobre o soltar a resistência, né? Tudo que eu falo, né, em Um Curso em Milagres, com o trabalho de Um Curso em Milagres, é sobre soltar a resistência. Mas hoje eu queria trazer aqui uns outros caminhos também, né? Porque o treino mental que Um Curso em Milagres promove, ele serve exatamente para isso, né? Quanto mais a gente se conecta com quem a gente é, e nós somos por amor, mais a gente está soltando a resistência. Qual é a resistência? É insistir em ser o que não se é, o que se não é, entendeu? Então esse é o soltar a resistência. Nossa, ficou branco aqui, ele tá fazendo isso às vezes, não sei porquê. E eu tô relendo o livro do Eckhart Tolle, é muito interessante porque agora, depois de bastante tempo, né, reler, você vê o quanta similaridade tem, né, com o que o próprio Curso em Milagres fala e o quanto ele acessou, né, realmente, porque ele iluminou essa última instância do entendimento. É muito legal, porque ele fala as mesmas coisas, tanto é que ele também usa, né, às vezes Um Curso em Milagres para falar, né? Interessante. E hoje eu vou usar um pouquinho o Eckhart Tolle para falar sobre essa resistência, né? Existe uma questão na nossa mente, né, quando a gente resolve se conectar com a mentira, né, que se chama ego, né, com essa parte nossa que a gente inventou, que não tem nada a ver com o que a gente é, que faz com que a gente se mantenha em algo que se chama mente dual, né? O que é a mente dual? E justamente o meu trabalho é o oposto disso, é trabalhar com a mentalidade unificada, porque mente dual é onde vive a humanidade, né? Ou, como o próprio Curso em Milagres fala, sistema de pensamento egóico, né?
Isso é mente dual. O sistema de pensamento egóico é mente dual, né? Mente dividida, né? Por que ela está dividida? Porque tem uma parte dela que é a verdade, que na verdade é toda ela a verdade, mas temporariamente é uma parte dela que é a verdade, né? E a outra parte dela tá conectada com o ilusório. Então a mente fica dividida. Então a gente fica sendo sempre a verdade, insistindo em não ser, entendeu? E isso se chama resistência, né? Eu sou amor e fico inventando o tempo inteiro coisas e mantendo e bancando que eu não sou isso, né? Que eu sou qualquer coisa que não isso, né? Ao invés de eu entender o que eu sou e aceitar e viver a partir disso, eu começo a bancar outras coisas e botar as minhas fichas nessas coisas. E é daí que vem o meu sofrimento. Justamente por eu tentar manter o que não é. Entende? É só daí que vem todo o sofrimento, é só daí que vem toda a doença, é só daí que vem todo o autoataque, né? Porque esse autoataque ele pode acontecer de diversas formas, né? Não só com a doença, mas como um acidente ou qualquer coisa, tá? Então isso pode acontecer. E porque você está insistindo no que não é. Veja, não é que você vai necessariamente passar por coisas ruins. É que a mente dual é o próprio inferno, entendeu? Você tentar bancar o que você não é viver no inferno. Não existe um lugar chamado inferno. Inferno é o estado mental de dualidade. Isso se chama inferno ou ego, tá? Isso é o inferno. Não existe um lugar chamado inferno. Quando as pessoas falam, né, que elas desencarnam, ou essas pessoas que conseguem viajar, né, fazer viagem astral e vão para essas cidades espirituais, elas estão falando sobre projeções da mente. Então, a gente é muito bom em projetar, porque a gente decidiu manter essa mentira ativa na nossa mente. Então, a gente inventa muitas coisas para não acordar. Dentre elas, a ideia de que a gente pode morrer e que a gente pode desencarnar e que a gente pode viver em dimensões, né, superiores ou inferiores. Tudo isso é ilusório, tudo isso é projeção da mente, nada disso representa a verdade, tá? Por que eu tô falando isso? Agora, sim, porque a mente dual é o próprio inferno, tá? Então, é daí que vem a resistência. E todos nós, em algum nível, enquanto a gente não iluminou, a gente vai experimentar esse desconforto, né? Porque a gente acredita que a gente é um ser humano que tá aqui, que a gente tem um nome, que tem uma história, né? E que um dia começou e que um dia vai acabar, entendeu? A gente acredita nisso. Então pronto, você só de acreditar nisso já é suficiente para você sofrer. Tá? E tá tudo bem, porque todos nós estamos aqui justamente porque a gente vem acreditando nisso, tá? Mas quem começa a se conectar com esse lugar mais consciente, começa a perceber que pode usar esse estar aqui de uma forma mais útil. Para fazer o quê? Para retornar ao seu estado natural, tá? Qual que é o seu estado natural? Né? O que é o seu estado natural? É você beber, você nu? Não, seu estado natural é abstrato. Seu estado natural não tem a ver com separação, ideias de separação, tá? E você pode, e óbvio, antes de você retornar ao seu estado natural totalmente, você vai experimentar esse retorno ao estado natural na sua mente. Então é o que o Eckhart Tolle vive, por exemplo. Ele vive dentro do estado dele natural de mente, ele vive com a mente no céu, tá? Porque ele não vive mais com a mente na dualidade, né? Ele tem o corpo dele aqui, mas a mente dele não está dividida, por isso ele não sofre, entende? Por isso ele consegue se manter presente, né? E aí ele escreveu um livro que foi e ainda é um best-seller, chamado O Poder do Agora, tá? Poder do Agora. É o livro mais conhecido
do mundo de espiritualidade, né? Se qualquer um que começa a estudar autoconhecimento vai estudar esse livro aqui, tá bom? Então, neste livro, ele explica, primeiro ele conta um pouco sobre esse processo de iluminação dele. Oi, Wanderson! Ele fala um pouquinho sobre o processo de iluminação dele, né? Que ele era um professor de universidade totalmente estressado, vivia uma vida horrorosa, totalmente, ele estava deprimido, inclusive, estava com uma depressão profunda, ele tinha mais ou menos 30 anos. Logo no início do livro, ele conta essa passagem, que é incrível, que eu uso muito nas minhas aulas, né? Porque a mente dele estava nesse lugar, né? E ele acreditando em tudo aquilo, acreditando que tinha que bancar tudo aquilo, e aquilo era tudo que ele tinha, e ele investia muito nisso, né? No fato dele ser professor e na importância disso na vida dele. E ele estava extremamente deprimido, né? E num desses dias, onde ele entrou ali num fundo de poço, né, dessa depressão, né? Ele olhou para a pilha de livros dele, para tudo que ele tinha aprendido e que na verdade até aquele ponto não tinha servido para nada, né? Porque ele sabia muito, o intelecto dele estava cheio de coisa, mas ele não estava em paz, entende? Que é isso que acontece no mundo. As pessoas valorizam demais o intelecto, né? E esse conhecimento racional e não acessam, vamos dizer, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas o coração, por exemplo, né? Ou não acessam a verdade, que está além do racional, né? É o lugar que nos conecta, é o lugar que faz com que você acesse a sua intuição. Isso é a verdade, né? Quanto mais próximo você tá dessa verdade, mais você é guiado, mais intuições você recebe a respeito do que fazer, para onde ir e que horas e quando, entendeu? Você vai sendo realmente guiado pelo todo, pelo universo, quando você acessa isso. Exatamente, Davi, amado, essência, exatamente. Então, ele estava nesse momento super estressante e ele tava pensando neste momento, eu não sei nem se pode falar isso aqui, se não vai cair a live, né? Mas tava pensando em tirar a própria vida, né? E nesse momento que ele tava pensando em tirar a vida, ele teve um insight. Ele falou para ele mesmo: eu não aguento mais conviver comigo, né? No momento que ele ouviu essa voz falando, eu não aguento mais conviver comigo, ele percebeu que ele estava dividido. Lembra no início que eu falei aqui da live sobre essa mente dual, né? Uma parte da mente serve ao ego, né? E a toda essa história que a gente constrói aqui. E outra parte da mente é o que você é, entendeu? Você não precisa construir isso, né? Essa outra parte da mente é o que você é. E a outra é a que você inventou. E você acessa essa outra parte da mente e fica vivendo na mente dual. Então ele viu que tinham dois ali. Então ele viu que tinha dentro dele e com ele um antagonista. Ó, olha onde eu vou chegar agora, que essa é a chave dessa live aqui. O antagonista. Tem um livro chamado Escola dos Deuses que eu sempre indico aqui, que fala muito sobre o antagonista. Porque a única saída mesmo de liberação do sofrimento está neste lugar, quando você consegue integrar esse antagonista, quando você não bate de frente com esse antagonista, quando você não quer se defender desse antagonista, entende? Porque esse antagonista também é criado pela sua mente e também é você. Se em essência nós somos um, tudo que antagoniza na nossa vida, tudo que é opositor na nossa vida, é criado pela nossa mente, pela minha mente. Então, se eu crio os meus antagonistas, eles também em algum nível são criados pela minha mente. Para me acordar, tem coisa que eu ainda não entendi e que eu preciso entender e que eu preciso mudar em mim. Para acessar a minha essência, para lembrar da verdade que eu sou. Então esse antagonista pode ser qualquer coisa. No caso do Eckhart Tolle, né, foi o ego ali, claramente. Ele ouviu a voz do ego falando: eu não aguento mais conviver com você.
E ele viu que tinham 2. Daí ele se perguntou naquele momento, peraí, se eu não aguento mais conviver comigo, né? Então quem é esse outro, se só existe um, né? No momento que ele pensou nisso, ele teve um insight muito grande de que realmente esse outro era um impostor, de que esse outro que sempre antagonizou e que sempre levou ele para o buraco não existia e que só existia um, entende? Que é o que ele é de verdade. Então ele conseguiu observar esse ego, ele saiu, né? Eu sempre falo que isso é muito delicado porque foi ali uma bifurcação, mas ele passou ali pelo buraco de uma agulha. Não significa que todo mundo vai conseguir isso da mesma forma que ele conseguiu, porque foi realmente muito radical. E ele virou uma chave mesmo, 180 graus. Ele iluminou. Então, tudo isso que gradualmente a gente vai soltando, que são esses apegos, né? A tudo aquilo que nos faz sofrer, e a gente vai soltando com o treino, todos os treinos que eu indico, a própria meditação, ou seja o que for. No caso dele foi direto, foi muito radical, porque ele estava num sofrimento muito grande mesmo, né? E num momento muito escuro da vida dele, talvez o mais escuro da vida dele. E ele teve esse insight. No momento que ele teve esse insight e ele entendeu que só existia um e conseguiu observar esse antagonista, ele viu, né? Porque ele acessou a luz que ele é, então ele foi mais para cima nessa consciência, viu que só existia ele e que ele era a própria luz, criando este antagonista. No momento que ele viu isso, ele começou a receber uma descarga energética, né? É uma história muito diferente, tá, gente? Não usem isso como parâmetro para nada, porque é a história dele e faz sentido dentro da história dele. Não é que todo mundo vai passar por isso, mas ele recebeu ali uma descarga de energia muito grande. O corpo dele, ele falou que o corpo dele começou a tremer inteiro, né? E ele viu que estava acontecendo alguma coisa. Na verdade, aquela mente dual, ela estava sumindo. Então, aquele ego, ele estava sendo dilacerado ali, destruído, entendeu? Desfragmentado completamente. Por uma energia muito forte que ele estava recebendo ali e que ele começou a sentir muito medo. De onde vem o medo? De onde vem o medo, né? E que medo é esse que ele sentiu? Não é dele, né? Medo, em última instância, ele é fabricado. O medo é fabricado por nós, é fabricado pela nossa mente. Então, o ego, ele fica ali defendendo, né, aquele antagonista, né? Porque esse antagonista é o que cria o sofrimento, que mantém a resistência. Então, aquele medo vinha dali. E, ao mesmo tempo, ele ouviu uma voz que falava assim, não resista, não resista. E aí ele foi soltando, e ele relaxou e deixou mesmo que aquele trabalho ali que estava acontecendo nele acabasse. E ele caiu no chão, ele desmaiou, caiu, ele não lembra o que aconteceu. E ele acordou no dia seguinte já com uma luz do sol entrando no quarto dele, entrando no rosto dele essa luz e o barulho dos passarinhos. E ele acordou completamente transformado, né? Ele acordou vivo. Acordou vivo é bom, né? Ele acordou conectado completamente com o agora. Ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto, né? Começou a ouvir coisas que ele nunca tinha ouvido, por exemplo, os passarinhos, porque ele estava num lugar da mente tão escuro, né? Que ele não conseguia se conectar com nada disso, porque ele estava totalmente fora do presente, né? Que é o único tempo que existe. E ele acessou o presente e ficou ali. E entrou num estado de paz e de alegria, e se manteve nesse estado de muita alegria e muita felicidade por mais ou menos uns 6 meses. Dizem, né, ele fala um pouco disso no livro, que ele ficou num banco de praça, ele foi para um banco de praça, ele parou de dar aula, ele parou com tudo, né, porque não fazia mais nada sentido para ele, ele estava completamente fora. Ele foi para uma praça e ficou morando nessa praça. Ele ficava em êxtase na praça e ficou morando nessa praça 6 meses. Sei lá quanto tempo ele ficou. Ficou muito tempo nessa praça. E as coisas chegavam, as pessoas vinham, traziam comida para ele. Tipo, ele tipo... Entende? Foi uma virada muito radical.
né? A ponto de quase não fazer sentido estar aqui. Mas foi o suficiente para ele entender o que ele era, né? Então ele soltou. O que aconteceu com ele? Ele soltou a resistência. De onde vem a resistência? De algo que a gente inventou, chamado ego, tá? Deixa eu só abrir a janela aqui um minutinho, que tá muito quente aqui dentro. Essa luz é muito quente, só um segundo, peraí. Aquela que traz ventilador. Bom, então, ele acessou isso. E aí, neste livro dele, ele fala só sobre isso. Ele vai dando várias dicas pra gente de como soltar, tá? De como soltar, ok? Netinho não, Lelinho. Daqui a pouco ele chega, eu deixei a porta aberta, daqui a 10 minutos, 5 minutinhos, 10 minutinhos ele tá aqui. Porque ele não tá vindo muito, porque eu tô deixando a porta fechada, porque senão ele toma conta, mas agora eu abri. Então esperem que já já ele aparece. Netinho é muito bom. Então eu vou ler aqui, por exemplo, um trecho que ele fala assim, ó. Olha aqui, ó. Ah lá, quem tá chegando. A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser, exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Ok? Então o que aconteceu ali com ele? Nós somos a luz, verdade e luz é a mesma coisa, tá? Porque a gente tá falando de algo muito abstrato. Então não tem, existem vários nomes para isso, tá? Olha aqui, ó. Ó o netinho aqui, ó. Tcharam! Chegou. Então, gente. Entonces. E o que aconteceu com ele? Ele acessou esse lugar onde ele era a luz, né? E aí aquilo que ele não era se dissolveu, entende? Então quando a coisa é exposta, quando a mentira é exposta à luz, a mentira se dissolve, entende? O sofrimento consiste na energia vital aprisionada, que se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônoma. Então ele está falando aqui, na verdade, desses processos do ego, né? Mas é muito interessante isso que ele fala. E aí eu vou corta para, né? Meu trabalho de roteirista, já fiz muito isso, corta para. Eu tava em casa um belo dia, né? E ele fala sobre isso no livro muito. E eu vi que eu não tava me sentindo muito bem. E eu tava acessando uma raiva. Uma sensação de raiva. Eu não tinha percebido. Eu vi que eu tava num estado que eu não tava bem, né? E eu comecei a entrar naquele estado, comecei a perceber uma sensação como se eu estivesse reclamando mesmo na minha mente, né? Sobre o meu estado ali físico, eu não tava me sentindo bem fisicamente. E aí eu fui entrando num vitimismo, num julgamento, assim. E percebi e observei, né, a sensação e vi que tinha uma raiva, né? No momento que eu consegui me afastar e observei essa raiva, eu falei, peraí, né? E eu vi que eu tava lutando contra aquilo. Porque, óbvio, né, o tanto de trabalho interno que eu faço, né, a tendência é, não, vamos fazer alguma coisa para resolver essa sensação. Só que esse fazer alguma coisa para resolver a sensação ali, no meu caso, era uma fuga. Entendeu? Porque eu queria sair daquela sensação. Eu preciso fugir, eu preciso sair, tá ruim ficar nesse estado, tá ruim, eu preciso sair. E eu vendo aquela raiva, eu vendo aquele estado e ao mesmo tempo negando isso, entendeu? E o que significa isso, gente? Ó, tem uma chave muito importante de saída para qualquer coisa, tá, gente? Até doença, observem isso.
O antagonista tava ali, entende? O antagonista tava ali. Mas quem cria o antagonista é você. Quem estava criando um antagonista ali, né, naquela situação chamado raiva, era eu. E eu tava dando poder para ele. Porque eu tava querendo me livrar dele. Se você quer se livrar de algo, significa que você tá dando realidade para esse algo e que esse algo tem o poder de te ferir. Entende? Leiam a lição de um curso em milagres, eu acho que, se não me engano, é 135. Se eu me defendo, sou atacado. Essa lição é só sobre isso que eu tô falando. Tá? Então, tinha um antagonista ali, tá? Que era a raiva. E o que que eu fiz? Eu consegui ver, ali num milissegundo também meu, né? É que eu tava criando essa separação, né? Eu queria me livrar de uma sensação. Eu não sou a sensação negativa, tá? Eu sou o amor. Tudo que tem a ver com sensação negativa é o ego. Então eu consegui me afastar, ver que tinha uma sensação que não era eu, e eu consegui fazer uma coisa diferente nesse dia, né? Eu olhei para a raiva como se fosse mesmo um ser ou uma entidade. Sentei numa cadeira e falei assim, tá bom, eu acolho você, eu não vou mais fugir de você, tá tudo bem, você pode ficar aqui. No momento que eu consegui fazer isso, a sensação física, né, tava tensa, eu tava com o corpo tenso, eu tava irritada, tudo doía no meu corpo, tava muito mal naquele dia, né, a minha visão tava nublada, tava tudo esquisito. No momento que eu falei, ok, eu aceito você, eu lembro de uma sensação como se eu abraçasse aquilo, sabe? Aquela sensação ruim, da qual eu tentava fugir, entende? No momento que eu consegui aceitar, sumiu. Mas foi muito forte esse sumir, porque não sumiu só a sensação, sumiu a sensação junto com toda a sensação física que eu tava sentindo, que fazia horas, eu tinha acordado com dor no corpo, entendeu? Porque da noite anterior eu tinha me conectado já com uma coisa que não tava me fazendo bem, eu fui dormir naquele estado da mente e acordei torta, entende? Sumiu tudo, sumiu toda a tensão, sumiu dores musculares, sumiu a raiva, assim ó, num segundo de integração, entende? E isso, gente, serve para qualquer coisa, porque tudo isso que a gente está lutando contra, seja o que for que a gente está lutando contra, somos nós que estamos dando poder a isso, entendeu? E quanto mais a gente luta contra, mais foco a gente dá, mais poder a gente dá. Entende? Para que isso continue existindo na nossa vida. A gente dá poder, a gente dá importância, entendeu? Por exemplo, né, uma doença. Veja, não é que você não tem que fazer tratamento, muito pelo contrário, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ir num médico, tá? Tô falando aqui sobre algo que você tem que fazer depois que você fizer o seu tratamento médico, se você tá doente, né? Mas é observar a sua mente, né? O quanto você alimenta isso, né? O quanto você cultiva isso. Tem gente que fala, ai, porque a minha doença, né? O meu acidente, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que se acidentou há muitos anos atrás e que usa muito isso, né? Até hoje, né? A minha doença, aquela doença. Então é algo que ela se apossa e ela continua com aquilo. Entendeu? Faz parte da história da vida dela. Existem ganhos inconscientes nisso, tá, gente? E são antagonistas. Qual é a função real dos antagonistas na nossa vida? Fazer com que a gente entenda o que a gente tem que integrar, o que a gente precisa parar de rejeitar, tá? Integrar o antagonista não significa que você vai abraçar o ladrão. Entende? Não é isso, tá? É na mente, né?
Existe um medo na sua mente, existe algo na sua mente, né? Que está trazendo esse tipo de situação para a sua vida. E se repete, observa a sua mente, né? O medo, né? O medo é muito interessante, por exemplo, né? Eu tenho feito bastante essa experiência. Se eu acesso qualquer medo, né? Eu paro e fico observando. E eu tô conseguindo fazer isso muito mais rápido hoje em dia, né? Que é algo que eu vejo o Eckhart Tolle explicando muito brilhantemente nesse livro. E um Curso em Milagres em tudo, né? De um Curso em Milagres. Que é você sentir mesmo, você não fugir. Porque a gente sente medo e a gente quer fugir não só daquilo que a gente acha que está causando medo, mas como da sensação interna. E quanto mais a gente foge, mais a gente retrai, a gente tensiona, entendeu? E quanto mais a gente tensiona, pior fica. Entende? É mais realidade que a gente está dando para algo que é inventado pela nossa mente. Então, se você simplesmente parar e falar ok, veja, eu não estou falando que você vai falar ok quando alguém estiver vindo para te dar um soco na cara. Não é isso. Falando para estados mentais, tá? Sofrimento psicológico, ok? É mais fácil. Não que aquilo que tá fora não represente sua mente, representa, mas é que tem coisas que realmente não dá muito pra gente fazer esse exercício, né? Na hora que o bicho tá pegando assim. É mais difícil, até uma mente treinada é possível, né? Reverter uma situação na hora que o bicho tá pegando. Se a mente estiver treinada, ela consegue, né? Porque é um lugar da mente que você muda a sua percepção e a cena muda, né? Que o Curso em Milagres chama de milagre, tá? Mas não tentem isso, se você não tem prática nisso, tá? É melhor você usar para coisas mais de psicológico mesmo. Você chegou em casa, tá numa síndrome do pânico, né? Você começou a entrar numa sensação de ansiedade, observa isso. Observe essa sensação sem querer fugir. Eu preciso fugir, eu preciso ir no médico, eu preciso tomar o remédio, eu preciso isso. A gente quer fugir, entendeu? Quanto mais a gente foge, mais realidade aquilo, a gente dá para aquilo, mais aquilo cresce. Então, se você tiver a possibilidade de observar, entendeu? Sentar ou deitar na sua cama, parar um pouquinho, observar essa sensação e se render, é uma rendição, entende? Eu me rendo, né? Eu tenho um colega que passou por isso, o Willy Mouna, acho que ele tem no Instagram aí também. Ele era um modelo, viajava o mundo inteiro como modelo. Foi uma história muito parecida também de soltar a resistência. E ele teve uma questão na perna e ele parou de andar. Ele tinha questões na perna que ele começou a ter muito fortes, ao ponto de parar de andar. E ele ficou 4 anos sem andar. E ninguém descobriu o que ele tinha, ninguém sabia o que era, né? E foi uma época que ele começou até a estudar espiritualidade, estudou um tempo com o Adi Ashanti, se não me engano. E ele chegou a um ponto, foi muito parecido com o processo do Eckhart Tolle, mas eu não sei se ele iluminou, né? Chegou a iluminar. Ele dá aula hoje, inclusive, de espiritualidade, mas ele passou por esse processo. E ele conta que ele chegou a um ponto dessa dor que ele tinha na perna, que era tão grande que ninguém descobriu o que era e que ele já estava sem andar, que ele parou de fugir. E ele ia para todos os lugares, fazer todos os tipos de exame, todo tipo de coisa, de tratamento. Depois de 4 anos, ele falou, chega, tá bom. É pra eu ficar sem andar pro resto da vida? É pra eu ficar assim pra sempre? Ok, aceito. Aceito. E passou por esse processo de rendição, que é um lugar da mente. Entendeu? E nessa ele se curou. Ele se curou. Ele mudou muito, né? Outra pessoa hoje, realmente. É outra pessoa. E foi um processo muito radical dele também. Mas a questão é, porque eu tô contando isso? Porque a gente pode usar para as pequenas coisas, entendeu? Porque não existem pequenas e nem grandes coisas, entendeu? Existe aquilo que você dá mais realidade e mais importância, então vai ser uma grande coisa e talvez isso seja mais difícil por conta do significado que você dá, entendeu? Existem as pequenas coisas que a gente não dá uma importância tão grande, então desfazer aquilo é mais fácil,
tá? Mas tudo pode ser desfeito, porque tudo foi gerado pela sua mente em última instância, entendeu? E pode ser desfeito no mesmo instante, no mesmo agora, é acessar o agora. No agora não existe sofrimento. O sofrimento depende do tempo linear, o sofrimento depende da crença no passado e no futuro para existir. Agora é luz pura. No agora, você não tem problema, você não tem questão. Observe a sua vida agora. Agora. Tem alguma coisa acontecendo agora? Agora. Entendeu? No agora não existe um eu pessoal com uma história, entendeu? Porque a história ela depende do passado. Se não existe o eu pessoal com uma história, né? Como é que você vai manter, por exemplo, uma questão, né? Uma doença ou alguma coisa que dependa do passado, né? Porque essa doença tem uma história, entendeu? Que gerou essa doença, né? Que foi maturando essa questão lá no seu inconsciente até que isso virasse algo no seu corpo físico, entendeu? No agora não existe um eu com uma história. Entende? E não existe as crenças que criam essas questões. É no agora que está a cura. Percebe? E é isso, é de um instante para o outro. É de um instante para o outro. A cura mesmo, né? É isso que acontece com esses milagres, né? Que as pessoas contam, né? Milagre mesmo de reversão de doença que a pessoa... doenças até que o mundo chama de incuráveis, né? A pessoa passa por um processo onde ela consegue, muitas vezes, acessar esse lugar, né? Onde ela lembra que ela é perfeita, e que ela é eterna, e que ela é espírito, e que ela é poder absoluto e luz absoluta. É óbvio que não é fácil, né? Mas, por outro lado, é o que nós somos. Quem que complica? Se, na verdade, a gente vai só acessar o que nós somos. Quem tá complicando isso? Olha, eu não li nada aqui, tá, gente? Vou começar a ler agora, vocês. A Thaisa diz, o corpo é o nosso inconsciente visível. Exatamente, exatamente. O Ícaro tá falando, agora é o acesso do não tempo, exatamente. A Elza tá falando, viver o agora é libertador, exato. Então, a gente, né, que não passa por esses processos, não passou por esses processos radicais, existe um outro caminho, né? O treino com curso milagres é exatamente para isso, tá? Ou se você quer ir por um outro caminho também, mas a gente vai acessando esses momentos de meditação, né? Você pode ir pela meditação também ou por outros caminhos. Esses instantes de agora, gradualmente, se mantendo neles por mais tempo, né? Até conseguir estar completamente neste lugar, né? É a sua mente que se coloca nesse lugar, não tem nada a ver com o corpo, entendeu? O corpo ele só obedece. É um processo totalmente mental, não existe nada a ser feito no corpo, não existe cura no corpo, entendeu? Por mais que muitas vezes a gente tome um medicamento, né? Ou a gente vai para um médico, ou a gente faz uma terapia. Existe algo anterior a isso, né? O livro Poder do Subconsciente, o Joseph Murphy explica muito bem isso, né? Antes de qualquer cura existe uma decisão. Mas também não é para você se culpar, né, gente? Porque são coisas muito inconscientes, né? E a tendência, eu sei porque eu também já fiz isso muito, é... Nossa, então eu criei isso pra mim. Ai, como eu sou... E começa a se punir, entendeu? Não é assim, gente. É muito inconsciente. É um negócio que... São camadas e camadas que a gente vai desfazendo, né? Até a gente entender isso, como funciona. E tá tudo bem, é o processo de cada um. Agora, a gente se culpar, né? Por entender que é possível a gente criar e se culpar por ter criado, também é perpetuar a culpa.
entendeu? É daí que vem toda essa meleca, entendeu? Na nossa vida, seja o que for o seu sofrimento, entendeu? Se culpar também não resolve. Na verdade, a culpa ela tem que sumir da mente. E isso, na verdade, é o ego tentando jogar a culpa para um outro lugar. Ela tira de fora, eu já entendi que sou eu que estou criando tudo aqui fora, que tudo é uma projeção, que todos são símbolos da minha mente. Aí o que a pessoa faz? Ela não culpa fora, mas ela começa a se culpar. Ai, eu tô criando isso. Ai, porque sou eu que tô gerando isso pra mim. Ai, sou eu que tô o efeito Zenão aqui. Ai, porque sou eu. Você só mudou a culpa de lugar. Entendeu? E ela continua lá. O Egonildo dá um jeito, entendeu? Não dá pra fazer isso também, tá? A Bianca diz, aceitar também não significa resolver. Apenas significa aceitar, né? Incrível, outro patamar. Esse aceitar é um estado mental de não resistência. Esse aceitar que eu tô falando, entendeu? A nossa mente, quando a gente tem algo, e eu digo até pela observação da minha, né? Ela começa a criar um futuro. Então você passa por qualquer situação, quando você entra no medo, se você entrou no medo, você já cria um futuro, entendeu? Esse futuro, amanhã vai acontecer isso, depois amanhã vai acontecer isso, e você já começa a projetar lá pra frente, entendeu? E aí você vai gerando esse estado de permanência no ilusório. Isso não tá acontecendo em lugar nenhum, só dentro da sua mente. Então é isso, gente. Então, só um minutinho, peraí que tem um negócio entrando aqui no meu celular que já vai cortar a linha. Só um minutinho. Então aí. Só me digam se tá tudo bem. Ok. O Cadu tá falando. Ele tá falando com a Débora. Está aqui agora. Esse é o único lugar verdadeiro, real e eterno e imutável. O que você verdadeiramente é não muda. Exatamente. Ok, obrigada, gente. Tocou meu celular aqui e eu tava tentando fazer um jeito de desligar os dados celulares e deixar na internet. Então, gente, queria terminar. Andréinha amada. Ela tá falando, sempre tem provações quando trazes temas potentes como este. Exatamente. É isso mesmo. O Egonildo, né? O ego vem com as provações. Exatamente. Então, e eu queria terminar falando de Buda, que é algo que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Sobre a iluminação de Buda, e também passou por esse processo de não resistência. E também linkar com a iluminação do Eckhart Tolle e com o curso de milagres. Porque a história de Buda, né, os momentos finais ali, a gente quando a gente vai passando por esse processo de soltar as mentiras, são várias camadas. Tanto é que ontem mesmo tinha alunos meus falando assim, poxa, eu nunca entrei no medo, eu não era acostumada a entrar no medo. E agora que eu tô mexendo em coisas mais profundas, eu tô entrando no medo. Eu não sabia que esse medo existia. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai limpando o nosso inconsciente, as crenças do nosso inconsciente, e nessa limpeza a gente vai acessando, né, camadas mais profundas da mente. E a mente é coletiva. Só uma parte dela que está conectada com o nosso individual. Quanto mais a gente limpa, mais a gente vai sair do individual. Mas não significa que não tenha, porque tem todas as questões da mente coletiva para limpar e a gente vai começar a acessar. Então, o que aconteceu com o Buda ali, né, que foi para este lugar da mente coletiva antes de iluminar, né, que são os medos mais terríveis da humanidade, apareceram para ele, entende? Os medos mais terríveis da humanidade, e aí ele era chamado de Mara, se não me engano. Eu não sei nem se a Mariana tá aí ainda, que ela é budista, ela sabe explicar isso melhor que eu, mas chama de Mara, tá? Mara é o ego, tá, gente? O demônio, o diabo. O que aconteceu? Ele estava lá, né, na figueira, já há muito tempo
lá, sentado em posição de lótus, à beira. Ah lá, a Maiana tá lá. Vou contar a história do jeito que eu sei, tá, Maiana? Se não for nada disso, depois a gente faz uma live pra contar essa história, vai ser maravilhoso. Então, tô contando com base no filme que eu vi, né? E tem um documentário também que me mandaram ontem pra ver. E aí ele passa por esse processo final, né? E faz todo sentido se realmente acontecer isso. Mara vem pra mostrar pra ele os maiores medos. E esses maiores medos, né, principalmente uma pessoa que tá à beira da iluminação, não tem a ver com o eu pessoal. Também tem a ver com o eu pessoal. Mas são coisas do inconsciente coletivo. Tá? Então são aquelas coisas que falam, meu, que medo é esse? O que está acontecendo comigo? O que eu estou acessando? Entende? São coisas muito profundas, são coisas ancestrais, entende? Coisas que vêm lá de encarnações muito antigas, entendeu? Porque se nós somos em essência, a gente vai ter que curar tudo, entendeu? Na iluminação. Iluminação é isso, é curar tudo, entendeu? E aí Mara apareceu para ele mostrando os maiores medos dele, né? E os maiores medos que ele poderia experienciar ali, como se fosse um filme, entendeu? Mas era muito real para Buda naquele momento, né? E foi a aprovação final de Buda, né? Ele estava ali naquele momento de meditação e foi muito interessante porque no filme mostra exatamente isso, né? Mara vem com todos os demônios, com todas as ideias, com todas as mentiras, que são essas provações que a gente passa no nosso processo de autoconhecimento, né? Que são só provações e que vem justamente para que a gente consiga se curar, entendeu? São as nossas sombras projetadas fora. No momento que a gente consegue não dar o significado, que é o curso da a maneira do curso Milagres de ver, que é não dou o significado, que é a primeira lição do curso Milagres, isso não significa nada. Okay? Foi exatamente isso que aconteceu com o Buda. Ele estava ali, ele abriu o olho, né, e ele viu todas aquelas coisas surgindo na frente dele. Né? Jesus no deserto, a mesma coisa. Jesus no deserto, a mesma história. Tá? Olhou para tudo aquilo, observou, observar sem julgar, observou e, né, mentalmente ali, usando a linguagem de um curso de milagres, ele falou. Não foi isso que ele falou, mas, né, eu tô usando aqui a minha versão. Ele olhou para aquilo e falou, isso não significa nada. É uma projeção da minha mente. Não tem poder de me fazer mal. Só vai ter poder de me fazer mal se eu der poder a isso. Tá? Ele não falou nada. Ele observou, pensou isso, fechou os olhos e iluminou. Tá? É muito lindo isso. Tá? É muito lindo isso. Porque é exatamente tudo que a gente está falando aqui até agora. Com relação aos pequenos medos, com relação às nossas questões, com relação à raiva que eu senti. O processo é exatamente o mesmo para qualquer coisa, gente. Nós criamos os antagonistas. Nós criamos os antagonistas. Entendeu? Que pode ser qualquer coisa, que pode ser uma reforma que você está fazendo dentro da sua casa. Pode ser uma pessoa que você convive. Pode ser uma doença que você está passando. Entende? É um antagonista. O que quer que seja que te tira do centro. Entendeu? Que te desestabiliza. É este antagonista. E, às vezes o antagonista está no nosso corpo. Entendeu? E aí ele parece muito mais real. Ele pode ser uma dor. Entendeu? É um negócio, nossa, não, mas dor não dá, porque tá no meu corpo, porque é isso que eu sou. Muito mais fácil a gente se confundir, percebe? E não conseguir sair. Mas é parte do mesmo antagonista. É criado pelo mesmo antagonista. É Mara falando o tempo todo pra você, dê realidade a isso, dê realidade a isso, dê realidade a isso, dê realidade a isso. Não é simples o que eu estou propondo aqui, o que eu estou trazendo para vocês. Não é simples, mas é possível. Tá? Esse é o soltar da resistência.
Ok, gente. A Auri tá falando, o que a lagarta enxerga como o fim do mundo chamamos de borboleta. Muito legal, exato. É o único caminho. Já fiz sim, Eduardo, já fiz. É libertador, né? Exatamente. É isso, gente. É isso que eu queria passar um pouquinho, né? Não é algo simples, mas é possível treinar, entende? Vai treinando. Essas paradinhas, eu tô falando por mim, entendeu? Eu não conseguia e eu tô conseguindo. Eu não consigo o tempo todo, entende? Mas é possível você descolar. Eu experienciei isso, né? Então, essas coisas que chegam pra nós, né, pra fechar a live agora, essas coisas que chegam pra nós, todas elas têm um objetivo na nossa vida. Se a gente souber aproveitar, ao invés de negar, elas não vão voltar de outra forma. Porque aquilo que você não integrou vai voltar de novo. Uma experiência parecida para você sentir a mesma coisa e não negar. Entendeu? Até você integrar. No momento que você aprendeu a aula não precisa mais. Você não precisa mais passar por essa aula. Ok? Então, se você conseguir utilizar as experiências como ferramenta, aí a gente entra no trabalho no curso Milagres. O que o curso Milagres propõe? Utilize todas as experiências como ferramenta para sair do sonho. Todas. Porque elas estão te salvando. Elas estão trazendo aquilo que precisa ser modificado na sua mente. Sem essas experiências, você não tem como saber o que você tem que soltar, né? Quais são as sombras que você tem que soltar? Quais são as coisas que você tem que limpar, você tem que jogar luz, entendeu? Então, não existe nada de ruim, como o próprio Milagre diz, não existem acidentes na salvação, é tudo perfeito para você, tudo que chega, desde que você consiga olhar com os olhos da verdade. Tá? Aí você não vai mais fugir de nada, entendeu? Você não vai mais querer sair das experiências achando que estão erradas ou que você tem que estar ali. É tudo um exercício para você. É tudo um exercício para você. Tá? Chegando. São símbolos que você tem que integrar chegando para você. Tá bom? No documentário, eu não sei, acho que a vida de Buda, se não me engano. Eu coloquei lá no grupo. Depois eu coloco aí no Instagram, no Stories, tá bom, Mônica? Eu vou ver. Foi uma aluna que compartilhou, tá bom? Não faço novelas. Muitos anos, tá bom? Então tá, gente. Beijinhos, amados. Gratidão por poder compartilhar com vocês. Isso. É lindo, né? Pequeno Buda, muito antigo. Ter no YouTube isso. Pequeno Buda. E o documentário eu vou colocar aqui depois. Pra vocês stories, tá? Beijos.